Oi pessoal, tô de volta. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Voltei pra gente continuar falando sobre a civilização egípcia. E hoje nós vamos falar sobre a morte, como a morte é vista pelos egípcios e também sobre a lenda de Osíris. Para iniciar, a gente precisa falar que os egípcios, eles levavam em consideração que todos os acontecimentos ou costumes, eles estavam ligados com fenômenos acontecidos na natureza. Então, para eles, o movimento dos astros, as cheias do rio Nilo, as alterações climáticas sempre tinham relação com a explicação de fatos que aconteciam na sua vida cotidiana. Então isso vai ser um pouco a base para a gente entender como que os egípcios enxergavam a morte. Para eles, a morte era um processo onde a alma se desprendia do corpo e assim ela seria, como se a morte fosse um estágio de mudança para outra existência. Então a morte, ela era, vou aqui usar, abrir um parênteses, a morte, ela é só o início. Inclusive, tem um filme, que passou muito durante a década de 2000, que se chama A Múmia, Quem nunca viu A Múmia, Rachel Weisz, perfeitona. Nesse filme, existe essa frase: a morte é apenas o início, A morte é só o começo. Então, eles viam a morte como essa passagem para uma outra existência. E nesse contexto de que a morte é uma outra existência, a passagem para uma outra vida, a gente entra na relação do corpo com a alma. Então, para eles, era necessário conservar o corpo para que, quando ele passasse para essa outra existência, o corpo estava intacto e ele conseguiria continuar vivendo nessa outra existência graças ao corpo que foi conservado. E aí, nesse contexto, a gente entra nas técnicas, que é uma técnica egípcia de mumificação. Os egípcios, eles vão conservar os corpos dos mortos justamente por conta desse rito de passagem entre a vida e a morte nas quais eles tinham suas crenças fundadas. Outra relação aqui com o filme, gente, vocês não viram A Múmia? Sério, quem não viu A Múmia, Quem nunca viu A Múmia? Mas se você não viu A Múmia, vá ver. Tá cheio de referência, claro, salvas as proporções, enfim. Tem um monte de coisa legal pra quem é curioso, pra quem quer se divertir, pra quem quer entretenimento com esse assunto, com esse tema. Vai lá e assiste o filme porque é ótimo. E nesse contexto do filme também tem essa questão do corpo, Lá tem o personagem do Imhotep. E o Imhotep, ele não fez umas coisas muito boas pros faraós, pro faraó. E aí, pra vocês verem essa importância do corpo, ele sofre um castigo. Quando ele é mumificado, ele sofre um castigo, calma meu anjo, que vai deteriorar o corpo dele, justamente por conta dessa importância, Um dos castigos dele era ser morto. Ele foi, enfim, ele foi morto, ele foi morto vivo, colocado no sarcófago ainda com vida e com bichos que comiam a carne dele, justamente para isso, que ia comer ele vivo e ele não ia ter o corpo salvo para próxima existência. Depois dessa viagem aqui, desse momento cultura, que é clássico do cinema, que é A Múmia, a gente vai falar um pouco sobre as técnicas de mumificação. A mumificação, ela era realizada por um profissional específico. Eram retiradas todas as vísceras do morto, E esse corpo, esse cadáver, ele era descansado numa mistura de carbonato de sódio com água. E depois desse descanso do cadáver no carbonato de sódio com água, eram introduzidas ervas e outras substâncias para ajudar na conservação, para evitar a deteriorização. Calma, meu anjo. Evitar a deteriorização do corpo, do cadáver, porque essa crença era muito forte de preservar o corpo para a próxima existência. Esse cadáver, ele era enfaixado, Ele era enfaixado e com uma cola que impedia o contato do ar. Então essas faixas, elas eram grudadas com uma cola específica
que o ar não conseguiria deteriorar esse corpo com o passar dos anos. Continuando, depois de enfaixado, esse corpo era colocado num sarcófago e depois ele era colocado num túmulo. Depois de muito estudo sobre os egípcios, descobriram que onde eles eram colocados, esses sarcófagos eram colocados, os túmulos que eles eram colocados, dizia muito sobre a posição social que aquela pessoa ali exerceu durante a vida dela. Os sacerdotes e os faraós, eles eram colocados em túmulos que se chamavam mastabas. Essas mastabas eram em formato de trapézio e elas tinham 2 compartimentos. Esses 2 compartimentos, um era para o sarcófago, né, era a parte do túmulo, e o outro compartimento era para colocar as oferendas de ritual do funerário, né? Um fator muito importante da crença, né, dos egípcios sobre a morte é que quando essa pessoa morria, ela se desprendia de todos os prazeres e regalias que ela tinha na terra. Eles acreditavam que para recuperar tudo isso era necessário, eles seriam conduzidos, né, pelo deus Anubis até o tribunal de Osíris. E no tribunal de Osíris eles seriam julgados, eles seriam analisados, avaliados pelos seus erros cometidos na terra por 42 seres divinos. E ainda sobre a crença egípcia acerca da morte, né, e da passagem para outra vida, antes do julgamento dela no tribunal de Osíris, ela tinha acesso ao livro dos mortos. Esse livro dos mortos tinha uma orientação que essa alma, né, que essa pessoa tinha que seguir durante o julgamento dela. E quando essa pessoa ia ser julgada, para ela ser aprovada por essas divindades, ela tinha que não ter cometido uma série de infrações. Dentro dessas infrações, a gente tem roubar, matar, cometer adultério, prática homossexual, também não podia mentir, causar confusão, escutar as conversas alheias, gente do céu, enfim. E aí no final de tudo, Osíris colocava o coração da pessoa na balança com uma pena. Se o coração fosse mais pesado que uma pena, essa pessoa estava não passou no teste. Se o coração dela fosse mais leve que uma pena, ela estava aprovada no tribunal de Osíris. Se a pessoa passasse, ela entrava no Duat. Duat é uma espécie do submundo dos egípcios. Se a pessoa não passasse no tribunal de Osíris, ela teria a cabeça engolida por um deus que tinha aparência, né, que tinha a cabeça de crocodilo. É importante a gente entender que esses ritos, né, esses rituais funerários, essas crenças de uma vida após a morte, da morte como um ritual de passagem, elas dizem muito sobre a cultura egípcia. Então é um traço muito marcante, né, da cultura egípcia. E já que a gente está falando, né, sobre a questão da morte, a gente entrou no assunto do tribunal de Osíris, vamos falar um pouquinho de Osíris? Quem foi Osíris? Osíris, ele é conhecido na mitologia egípcia como o deus do julgamento, do além e da vegetação, sendo considerado um dos principais deuses e mais importantes e mais populares da mitologia egípcia. Acredita-se que o culto a Osíris começou aproximadamente 2.400 anos antes de Cristo e diversos templos foram erguidos em homenagem a ele desde então. A mitologia do nome Osíris, que também pode ser Usir ou Ausar, está relacionado com a questão, né, da vida no além, né, porque a ele foi atribuído o trabalho de julgar os mortos, como a gente viu sobre a questão da Sala da Verdade, né, que esse ritual que acontecia, que eles acreditavam que acontecia o julgamento dos mortos, é chamado de Sala das Duas Verdades, onde o Osíris fazia o julgamento e após a pesagem do coração, o destino da pessoa era decidido por ele. E Osíris também é conhecido como deus da agricultura, justamente por conta da simbologia da morte e da vida, né, tão representada na agricultura, da colheita e do plantio. Eu falo plantagem. Ele vai significar na cultura egípcia o renascimento, a ressurreição, a justiça e a fertilidade. Representação do Osíris é um rei mumificado, com barba, adornado com uma coroa, e a pele podia ser esverdeada ou preta, como forma de indicar
que ele está de fato morto. Suas figuras, que são datadas no Novo Reino, aproximadamente 1539 a.C. e 1075 a.C., revelam os braços sobre o peito, a figura, depois eu vou colocar aqui, e segurando em cada uma das mãos, numa um cajado e no outro um açoite. Osíris, ele era filho de Geb, que era o deus da guerra, com Anute, que era a deusa do céu e mãe de todos os deuses. Tinha 3 irmãos. Ele tinha Sete, que era o deus da violência e do caos. Ele tinha Neftis, que era a deusa da morte. E ele também tinha uma irmã que se chamava Ísis, que era a deusa do amor, da natureza e da magia. O Sete, que era o irmão dele, casa com a irmã, a Neftis, e o Osíris se casa com a Ísis. Osíris fica com o papel de governar o antigo império e o Sete fica com o papel de governar o deserto. Por conta disso, né, Sete fica com inveja de Osíris e ele prepara uma armadilha para o irmão. Então, Sete mata o irmão, o coloca num sarcófago e joga ele no rio Nilo. Ísis, que era a esposa de Osíris, ela descobre e ela vai atrás do corpo do marido a fim de dar a ele um funeral decente, né, com dignidade. Só que Sete, ao descobrir isso, corta o corpo, manda picar o corpo de Osíris em 14 partes para que Ísis não ache o corpo do marido e joga na extensão do rio Nilo. E aí, Ísis, com a ajuda da irmã Neftis, consegue achar os pedaços do corpo do marido, junta eles e mumifica. Depois disso, ele é mumificado e a Ísis se transforma numa ave que tem o poder de ressuscitar Osíris. Só que Osíris prefere ficar no submundo, governando e fazendo a passagem, né, o tribunal de Osíris, ao invés de voltar à vida. A união dos dois, com a união dos dois, nasce Horus, que é o deus do sol nascente, e Horus, ele vai vingar a morte do pai matando Sete. Osíris é ressuscitado, ele fica no submundo e não vem mais governar o mundo dos vivos. Aí o filho dele, o Horus, governa o Egito, passa a governar o Egito, e Osíris fica no submundo, governando o submundo. E com a história do mito de Osíris, de Ísis, de Sete, de Horus, eu finalizo o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sempre adorei essas curiosidades sobre o Egito, principalmente essas curiosidades mitológicas. Então fica aí pra vocês a dica, se vocês quiserem ver mais coisas sobre o Egito, tem esse filme, A Múmia. Ele é muito legal de se assistir, é um filme gostosinho, uma coisa ali pra você descansar a cabeça e ambientado nessas mitologias egípcias, beleza? Mas é isso. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, ficar atento aí aos vídeos que estão sendo lançados. A gente espera que vocês estejam gostando desse conteúdo. Não esqueça de deixar o seu like, a gente conta muito com isso também, beleza? Qualquer dúvida nos mande nos comentários, a gente responde depois, beleza? No próximo vídeo. Eu agradeço imensamente o apoio de vocês e tchau!